Então, eu acho que é importante a gente entrar nesse Sim. patamar, porque tem muita coisa que não precisaria estar no judiciário, como você Sim. falou. Tem outras coisas que dependem do judiciário, porque a gente sabe que esse exemplo que você tem um devedor que deve, não nega, quer pagar, é difícil de acontecer muitas E vezes. você não gera conflito, né? Você não gera conflito. E ele quer, realmente, então, tem a estrutura interna do condomínio para trabalhar antes de chegar no judiciário, ainda que com ou sem aprovação assemblear, né? Porque dá para aprovar até formas mais rígidas de parcelamento para ser homogêneo, tratar todo mundo de forma objetiva, né? Porque não tem aquele amigo do síndico, né? Faz com que você tenha também algum tipo de desvio, né? Mas eu acho que é importante a gente trabalhar com isso nesse episódio aqui, viu, Zolimar? Então vamos entrar forte aí nessa parte. E os fios, o fio aqui tá... Melhorou aí? Melhorou. Ah, maravilha. Pegou aqui. Perfeito. Eu falei teu nome certo, né? Falou. Maravilha. Herança de família. A minha filha eu passei também, Zoe. Falei pra minha esposa, é Z e o resto você escolhe. Ah, legal. Bacana. Quantos anos ela tá? Ela tá com 9 meses. 9? Caramba, uma bebezinha. Gostoso. É por isso que você falou que ia pegar na creche, tudo ontem. Então, pô, que legal, cara. Então é um papai recente aí. Pô, é Zoe? Zoe. Que legal, bonito nome. Parabéns, cara. Só tinha uma condição, Z. Você pode começar o episódio falando, nós estamos aqui com o pai da Zoe. Com certeza, já é. Fica Eu sou o pai da Sofia, você também é o pai. Você muda o nome, né? Não tem como. Maravilha, então vamos lá, vamos começar? Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estamos sim em mais um episódio do nosso Adnocast, o meu, o seu, o nosso podcast da Adnotar e da nossa Academia Nacional do Direito Notarial e Registral. E você já sabe que eu vou te convidar, eu vou te intimar. É isso mesmo. Você tem que entrar agora em www.adnotare.org.br e fazer a sua associação. Sim, benefícios incríveis por uma anuidade baixíssima. Então tem grupo de WhatsApp para responder perguntas, é uma interação, é uma família. A gente tem realmente, olha, eu tenho muito orgulho de participar da Adnotare por conta das pessoas que a gente tem lá, porque é uma família incrível. E fora o conteúdo que vai trazer para a sua advocacia uma assertividade muito maior. Núcleos temáticos dos mais variados sobre temas de direito notarial e registral que vão amplificar a sua atuação como advogada, como advogado. E se você também não é advogado, tem palco também para você, muito conhecimento jurídico que vai fazer com que você atue de uma melhor forma na sua prática profissional. Tem aqui os nossos episódios do Adnocast. Então, você tá vendo esse episódio aqui? Depois, pega lá para ver os anteriores. Vê no carro, na academia, em qualquer lugar, não importa. Você tem acesso a muito conteúdo de qualidade. E toda terça-feira tem o grande Marcos Vinícius Kikunaga, às 8h30 da manhã, lá no nosso Instagram, com o Papo Acadêmico. Então, segue lá, @Adnotare. E foi tão impactante o conhecimento do Zosimar que eu falei assim, vamos gravar outro episódio, vamos aproveitar mais esse conhecimento que ele tem na área tributária, na área condominial, e agora o foco vai ser mais na área condominial. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Maravilha. Estamos aqui. Firme e forte. Vamos falar de dinheiro, né? Eu brinco que falar de recuperação de crédito é falar de dinheiro. Né? O pai da Zoe, né? O pai da Zoe aqui, vamos falar de dinheiro. E aqui, vou fazer aquela introdução básica para todo mundo rever. Quem não viu ainda o episódio anterior, precisa ver. Mas depois desse, acaba esse, aí você vai lá ver o episódio anterior. Mas vamos aqui qualificar, porque é importante. Eu acho que, com o passar, e a gente até falou disso no episódio passado, né? Aquele sonho teu que está se concretizando e que ainda vai se amplificar muito mais, mas isso é fruto de várias coisas que você foi colhendo ao longo do caminho, com esforço, com
êxito. Então o Zosimar Vitor Ramon da Cabral é advogado, especialista em direito condominial com foco na recuperação de crédito e execução patrimonial, que é o que a gente vai falar aqui, né, bastante. Pós-graduado em direito tributário, atua estrategicamente na cobrança judicial e extrajudicial de débitos condominiais, com abordagem voltada à efetividade na satisfação do crédito. Experiência em litígios complexos e na interlocução com cartórios e registros de imóveis. Tem atuação destacada junto a condomínios residenciais, associações de moradores e administradoras. Coordenador, e recente isso daí, muito bom já, o trabalho vai ser muito intenso. Na nossa adnotária abrimos um núcleo temático de direito tributário, que é muito importante na atuação com relação à prática do direito notário e registral, e também está como presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Sumaré. Não é isso, meu amigo? Isso Parabéns, cara. Então, experiência toda a prova aqui, né? Sim. Toda uma bagagem, né? As coisas vão se encaixando em algum momento, né? Porque daquele curso, daquela experiência, eu brinco, é igual na graduação, né? A gente começa a estudar processo civil, não encaixa, lá no último ano parece que a engenharia encaixa tudo certinho. Então acho que é um processo. Com né? certeza. E como que você chegou no ramo condominial? Qual foi a tua jornada aí? Essa parte aí a gente não conversou, né? Eu trabalhava, prestava serviço para uma grande instituição. E lá, óbvio que a gente se deparava com alienações fiduciárias, hipotecas, execuções, penhoras, leilões. E aí eu decidi sair e aquele sonho do advogado, né, voltar para o interior, montar o próprio escritório. E aí trabalhei quase 10 anos, volto lá em 2016 para o interior de São Paulo, monto o escritório, né, eu mesmo pintando lá a parede. E aí Faça você mesmo, né? Não tem cliente. A verba curta, né? Você tenta economizar e aí as coisas foram acontecendo. E o que aconteceu de lá para cá e aí entra no direito imobiliário? As pessoas que eu conhecia do banco começaram, Zosimar, você saiu, mas eu tenho um despejo para fazer, eu tenho um problema, um contrato de compra e venda, e aí é onde eu começo efetivamente a trabalhar, a conhecer o ramo do direito imobiliário, lá em 2016. E aí nessa migração de voltar para o interior, eu consegui ficar 6 meses lá, e depois já tive que voltar para Osasco, né? Montar lá o escritório, a sede, e comecei a trabalhar efetivamente aí com o direito imobiliário condominial. E aí na pandemia tomei a decisão de voltar para o interior e hoje eu fico lá home office, né? Mas eu brinco que eu tô na ponte aérea aí, em Anguera Bandeirantes, quase toda semana vindo para cá e atendendo os clientes, as demandas, e acho que o digital hoje ele é muito forte, as audiências facilitaram muito o nosso trabalho, mas é aí onde o Zosimar entra efetivamente no direito imobiliário. E só para fazer um gancho, que a gente falou no podcast anterior, a parte tributária era um sonho, que vem lá, que a gente falou da segunda fase do exame de ordem, prestei em tributário, porque eu não entendia nada, falei, eu preciso pegar uma área... Dizem que é mais fácil, né? São 6 peças e os recursos, a gente nunca mais esquece depois que passa, né? Mas de lá eu vim focando, estruturando toda a parte acadêmica pro direito tributário, achava que seria realmente meu norte, e aí no caminho eu acabei indo pro imobiliário. E não deixei de estudar, de estudar a parte material do direito tributário, mas hoje, vamos falar propriamente dito, a gente faz a junção dos dois aí no dia a dia. Sim. Mas eu acho que conhecimento nunca se perde. Sim. Né? Ele absorve e assim, ele agrega muito valor. Sim. Né? Eu tenho certeza que no direito imobiliário, a parte tributária que você conhece, e a gente conversou bastante disso no episódio passado, por isso, se você não viu, veja o episódio passado, porque é uma situação diferenciada, né? Direito tributário não é para qualquer um, né? E geralmente o advogado, a advogada que trabalha no ramo imobiliário tá longe disso, né? No máximo vai lá e fala, não, eu sei preencher lá a declaração de ganho de capital, né? Muitas vezes a gente não tem essa aptidão, né, própria, e você já tem um conhecimento teórico e prático no tributário que agrega muito valor. Eu acho que eu uso essa fala também, que a gente precisa entender um pouquinho das outras áreas, né, aquela visão da graduação, para tomar decisão. Né? Hoje a gente tem os extremos, né? O advogado generalista, lá no interior principalmente,
A gente tem hoje o advogado que fala, não, eu só faço determinada área, então dentro do direito tributário, a título de exemplo, eu tenho advogados que só trabalham referente a ganho de capital. Existem advogados especializados, existem cursos hoje que só falam sobre isso, do advogado que vai falar sobre a renda e especificamente sobre o imposto de renda. Então, cada vez mais, e aí eu brinco que é os extremos, né? Tem a pessoa que é generalista, tem o cara que é muito especializado, e eu brinco que tem que ter um mix aí, né? Que a gente fala, porque uma tomada de decisão hoje no direito imobiliário, ele vai impactar lá no direito de família e assim sucessivamente. Sim. Então, essa visão também que a gente... das experiências, dos trabalhos, eles acabam sendo importantes, e aí que eu brinco, agora por que eu estudei aquilo, por que eu passei por aquilo, por que você está assistindo esse episódio hoje, então isso tem reflexo muitas vezes em outras áreas, inclusive não só no direito condominial que a gente vai falar, mas isso se aplica ao direito do trabalho, à execução civil e assim sucessivamente. Sim. E na área de cobrança condominial, que é o grande tema que a gente vai abordar hoje, é essa interlocução com direito de família, com sucessões, com o próprio direito tributário, em razão, por exemplo, do concurso de credores. Exato. É imprescindível, porque o que eu percebo muitas vezes na prática é que chega lá no momento, e eu atuo como leiloeiro, lá no final, né, já quando está para expropriar o bem que foi penhorado, eu percebo muitas vezes uma inabilidade do advogado, da advogada, que não entendeu ou não pressupôs uma repercussão tributária lá na execução condominial, né, que o tributo vai receber primeiro que o condomínio, só que a pessoa não, e briga para que isso seja feito de forma diferente, só que os tribunais hoje não reconhecem, né, ou reconhecem que a ordem de pagamento é tributo e depois condomínio, mas vamos entrar com, mas para chegar nisso, eu acho que a gente precisa trabalhar com uma evolução do pensamento da própria despesa condominial, né, da própria despesa condominial e a sua repercussão jurídica. Então, vamos iniciar com a natureza da obrigação condominial. Qual a natureza jurídica da obrigação condominial e por que ela é vista como uma obrigação de caráter propter rem? Acho que, só para fazer um gancho, essa linha do tempo ela é primordial. Eu preciso saber onde eu estou começando e para onde eu vou. Porque o advogado ele só está se preocupando, que nem você falou, com execução, com expropriação lá no final, e tem vezes que vai ter um problema. Com relação, e aí essa é a ideia até, né? Todos os temas que a gente debate, eles têm as suas conexões. E até fazendo um gancho, eu escutei o podcast com relação ao tema 886 que vocês gravaram lá no Congresso, escutei outros palestrantes discutindo, é propter rem, não é propter rem, e assim, a gente para pensar, e aí a gente tem inclusive as correntes externas do Brasil, mas eu brinco que é um rateio de despesa, né? Então eu gasto, ou eu vou gastar, e eu preciso arrecadar para aquilo, ou seja, para que aquela própria receita o condomínio consiga pagar as contas em dia. Inclusive tem uma corrente, né, uma parte aí do judiciário falando, inclusive, em que ela é alimentar. Ou seja, ela serve para pagar lá, não sei se isso foi debatido nos podcasts. Sim, aliás, olha, você tocou num ponto interessante, porque quem trouxe isso à baila, pelo menos dentro da academia, da nossa academia aqui, foi o Kiko Naga. O Marcos Vinícius Kiko Naga, aliás, nós tivemos uma participação, a Ad Notari, a gente teve uma participação importante como amicus curiae, no recurso especial, que tratou da questão de penhora de imóvel quando está alienado fiduciariamente em execução condominial, né? O recurso especial, se eu não me engano, 1.929.926, né? Se eu não me engano, né? Eu falei tanto desse recurso que eu acho que eu consegui lembrar dele. E o Kiko Naga, representando a Ad Notari, ele fez uma sustentação oral numa audiência pública como a Ad Notari como amicus curiae, e justamente evidenciou esse caráter alimentar, porque o condomínio é um organismo vivo. Ele não tem fins lucrativos. Ele é a soma de todos os condôminos para um fim comum, que é viver naquela micro-sociedade. Então, as despesas que são naturais, né, orgânicas daquele condomínio, de segurança, limpeza, jardinagem, tudo que é envolvido, né, faz com que se pague para usar
E isso tem um aspecto da vivência. Não se vive em condomínio sem essa contribuição. Daí o caráter alimentar, que é uma visão importante para agregar o valor que se tem para essa despesa. Isso, e acho que os temas eles são interligados, né? Pode-se penhorar, que nem nesse julgado, que não está ainda pacificado, com alienação fiduciária, a questão do tema 886 que vocês debateram, então tem a questão inclusive agora da taxa associativa, se é natureza, se é bem de família ou não. Então assim, a gente precisa, quando a gente vai entrar com uma execução e desse processo, imaginar como é hoje. A gente precisa deduzir como o judiciário vai interpretar, até porque qual que é o grande problema, e na área condominial eu nunca vi isso, né? No meio do caminho, se o judiciário vai para um outro lado, e eu não previ isso na minha inicial, pode ser que eu perca todo o processo e inclusive outros impactos lá atrás. Então eu tenho falado que a gente precisa começar a pensar em pedidos subsidiários dentro dos nossos processos como condomínio. Então, tá bom, então eu quero que você penhore a propriedade, mas se você não penhorar a propriedade, isso, se não isso, porque o que tem acontecido hoje? Muito se fala, se discute, se imagina que vai ser, mas a gente não sabe o final dessa história. Então a gente tem algumas inseguranças, isso existiu em outros momentos dentro da área do direito condominial, não participei desses processos anteriores, né, não era o momento que eu atuava, né, inclusive a gente teve lá a questão das associações, etc. Mas hoje a gente precisa se preocupar, como é hoje, como eu acho, e aí a gente precisa materializar o nosso processo para lá na frente, efetivamente, a gente tentar conseguir satisfazer o crédito. E tem uma frase que eu falo também, Jorge, que eu, pelo menos, eu não sei se seria a frase correta para se falar, mas eu brinco que você vai numa feira, o cara vai vender lá tomates, vai vender outros produtos, uma parte daqueles produtos eles vão se perder, eles vão estragar. Dentro de um condomínio eu vejo dessa mesma forma. Eu quero hoje, a gente tenta materializar de receber 100% dos créditos, mas tem casos que a gente tem que imaginar que eu não vou conseguir receber, que aquele crédito vai entrar, abre aspas, com um prejuízo do condomínio, de uma associação. Então, a gente precisa começar a pensar dessa maneira. Não que isso é o correto, mas para que você não fique imaginando, eu tenho 2 milhões para receber. Só que na prática, quando a gente vai analisar o processo, não dá para se receber. É o que eu costumo brincar, que é estancar a hemorragia. Porque realmente, isso é fruto, muitas vezes, da não atuação efetiva do condomínio, do síndico e do jurídico, antes mesmo do ingresso da ação. Exato. Né? Então você tem, e eu tenho muitos casos, aliás até ontem mesmo estava fazendo uma petição, débito de IPTU e condomínio, a soma deles supera o valor do imóvel. E só para você ter uma ideia, o imóvel foi avaliado em 1.400.000. Só de débito de condomínio tem 900 mil. E débito débito de IPTU 900 mil e débito de condomínio de 1,5 milhão. Quer dizer, o condomínio vai ficar sem receber uma grande parte. Só que ele precisa de alguém novo para pagar, um pagante para assumir aquela posição. Né? Então, muitas vezes... Agora, por que isso aconteceu? Anos de ação, anos de inadimplência. Então, e aí eu acho que até a gente estava conversando antes de abrir oficialmente aqui o nosso podcast, a atuação anterior. Né? O Capobianco trouxe o exemplo que ele queria, né? O condômino queria pagar o atrasado, o parcelado, mas o condomínio não aceitou. Né? Então acho que essa atuação, até extrajudicial, é uma estratégia muito importante para evitar esse tipo de situação. Sim. Né? E, inclusive, só para fazer um gancho que me veio um insight, né? Tem se falado em reforma lá do Código Civil e tem se falado em aumentar as multas e tal, e eu sou um defensor aí, também nunca vi ninguém falar contra, que eu sou contra, Jorge. Porque quem atua com cobrança, quem atua com morador, quem atende morador, quem está no dia a dia do condomínio, sabe que tem vez que aquela dívida, ele aperta o botão vermelho lá, né, de fala, vamos então para onde? Então, o que a gente precisa entender? Se eu penso em... Ele já tem uma puta de uma oneração que é perder o próprio imóvel, né, onde ele mora com a família, com os filhos, né, então você quer mais multa do que isso, né, não existe uma proteção lá na lei de bem de família com relação aos débitos condominiais. Então, eu vejo que você aumentar muitas vezes ou colocar juros e multa não vai resolver o problema. O que eu vejo, e aí é onde a gente entra, é que não se tem uma cobrança.
Não se tem uma cobrança na administradora, não se tem uma cobrança no jurídico, simplesmente, quando bloqueia a conta, ou quando o cara resolve pagar, e esse cara aparece, e aí tem vezes que essa dívida se torna impagável. E eu falo que tudo começa no início. O que é o início? Quando eu vou fazer o cadastro daquele morador, que aí vai envolver, inclusive, o tema 886 e assim sucessivamente. Verdade. Quem é ele, quem é o cadastro dele, então assim... A documentação pertinente daquela pessoa. Exato, a forma de barrar. Peraí, cadê o contrato, cadê a escritura, cadê o seu cadastro, o seu telefone, o seu e-mail, sua esposa? Uma vez eu peguei um processo, fui nomeado num processo que a pessoa tinha entrado na posse do imóvel por conta de uma declaração feita numa folha de pão. Literalmente, pegaram um papel de pão e falaram, olha, a partir de hoje a pessoa tal está autorizada a entrar no condomínio por ter adquirido o imóvel. Foi isso que legitimou a pessoa. Olha que absurdo isso. A gente tem casos, né, que já aí geram criminal até, né? E aí, pô, entrou, como que entrou, vai gerando os problemas aí do dia a dia do condomínio. E aí o condomínio, ele tem todas essas ferramentas na mão, né? Eu brinco, é igual você chega num banco, você vai lá contratar, né? Tá todo mundo feliz, e é o momento. Que carro que ele tem, ele trocou de carro, não colocou que tag. Então, assim, o condomínio ele tem muitas informações, né? Se o seu imóvel está alugado, se não está. Então, começa daí. O controle é do condomínio. O controle é do condomínio, né? Então, ele tem o telefone desse cara, ele tem o e-mail desse cara, ele sabe a rotina desse cara, que carro que ele tem. Então, ele tem um monte de informações que ele não usa. Não chega lá para o jurídico. Né? Hoje tem vez que até a moda, né, é LGPD. Não pode. Cara, eu sou um prestador de serviço do condomínio. Eu represento o condomínio como se eu sou o condomínio. Então, tudo começa aí e vai se desenvolvendo até chegar lá na ponta. Óbvio que a gente sempre fala, e aí tem inclusive as discussões no Código de Processo Civil, eu não posso ir por imóvel direto, tem corrente que fala, não, já posso ir. Mas o que a gente tem que imaginar? Que no final das contas tem que falar em dinheiro. Seja dinheiro propriamente dito, o Cisbajude, que vai mudando as variações, Bacenjude, agora ou um carro, ou um imóvel. Então a gente precisa imaginar que aquilo vai chegar numa penhora e aquilo vai ser transformado em dinheiro, e o condomínio ele não pensa nisso. E o que eu vejo também, que a gente conversou nos bastidores, demora para startar, não tem padrão, do João eu cobro, do Pedro eu não cobro, e o principal... Uma subjetividade, né, às vezes. Né? E eu acho que assim... Pelo menos dos empreendimentos que a gente atende. Eu fico até triste, né? Porque eu falo, não tem mais o que cobrar, né? Tem alguns empreendimentos que a gente olha e a gente, resolveu o problema da inadimplência. Mas a gente faz igual as grandes operadoras aí de telefonia. A gente liga todos os dias. Ligar não é propriamente o telefone, porque ninguém hoje mais fala por telefone. Mas o cara recebe um e-mail, um WhatsApp, se interfona muitas vezes, mutirão. Então, a gente tem inúmeras ferramentas que a gente pode utilizar. E aí, qual que é o problema? Muitas vezes eu não atendendo aquele condômino, não escutando a versão dele, eventualmente impondo uma multa, uma penalidade muito alta, eu estou afastando ele de fazer uma regularidade, ao invés de trazer ele para fazer um acordo e continuar pagando o mês a mês. Então, eu sou um pouco crítico a juros, a multas elevadas, porque eu acho que a tendência não é diminuir a inadimplência, e sim aumentar a inadimplência, só que a gente tem que ver a nossa responsabilidade. As administradoras não cobram, os jurídicos não cobram, e mal entram com as ações, então precisa ter uma estratégia, precisa ter um padrão. O que a gente fala? A gente tem um script que foi elaborado com essa experiência que eu trago lá de uma instituição financeira, só que essa regra a gente adequa para cada empreendimento. Tem pessoas que é culturalmente normal cobrar a partir da terceira, aquelas lendas, eu brinco que é lenda urbana, né? Então a gente pega... Só falam, só pode cobrar. Não. E aí o que eu falo? Tá bom, essa regra, mas tá dando certo? Então beleza, time que tá ganhando a gente não vai mexer. Não tá dando certo, a gente vai ter que mexer. Inclusive tem coisas, e aí tem discussões, mas tá aprovado em assembleia, e o gestor, o síndico, tem vezes que ele não pode esperar 3 meses que o caixa do condomínio ele não vai pagar ninguém, não vai ter conta para pagar energia. E tem vezes que eu, como jurídico, eu dou um parecer, falo, esquece o que foi aprovado em assembleia, depois alguém vai judicializar, vai brigar, vamos ver, e vamos executar com 30 dias, vamos executar com X dias. Então, a gente não pode ter uma regra muitas vezes engessada, e se tiver, a gente tem que tomar a decisão. É como se fosse uma empresa, a gente precisa gerir aquilo, a conta precisa fechar. Então, tudo parte do início. E aí, que nem você falou, a gente até debateu isso também nos núcleos temáticos, né? Análise da matrícula, análise da documentação. Não é porque tá faltando documento que eu vou correr lá executar. Eu tenho ferramentas judiciais,
né, cautelares, exibições, que eu posso eventualmente me procurar sobre isso. Eu vou notificar a construtora, incorporador, o banco. Então a gente precisa não simplesmente sair executando. A gente precisa entender aquilo. Porque depois vai chegar lá na frente, como você exemplificou nas estatísticas, não vai vender. Não vai ter. Todo mundo vai trabalhar, o judiciário vai trabalhar, vai gerar uma expectativa, aquela coletividade acha. Tem vezes que a pessoa vai arrematar e vai se frustrar, e aí a gente quebra, entre aspas, o sistema que é feito para se satisfazer o processo propriamente dito. Sim. Não, e assim, quando você pensa na execução, pelo menos eu como leiloeiro público, só vai chegar para mim quando tem penhora, avaliação e chegou no momento de fazer a expropriação, né? Então eu não tenho como te falar assim, de cada 10, 5 o cisbajude é suficiente, ou faz o acordo, né, lá o parcelamento judicial do débito e tal. Eu não tenho essa estatística porque não chega para mim. Mas a penhora é um momento muito importante. E o que eu percebo é que há uma negligência muito grande, não só na parte anterior à propositura da ação de execução, em estabelecer qual é a estratégia para a retomada desse crédito, mas o momento da penhora acaba sendo muito negligenciado pelo exequente. Aqui, claro, o advogado que está conduzindo aquela ação. Por quê? A penhora é o primeiro ato da alienação que vai ser feita lá no futuro. Então, esse pensamento, qualquer petição que você faz, não pode ter aquele pensamento de estou cumprindo o prazo. Não, você tem que pensar, eu estou cumprindo o prazo, óbvio, mas qual é a efetividade e a repercussão desta minha petição? Né? Então, eu estou requerendo a penhora e eu estou cansado de ver, muitas vezes assim, requeiro a penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais. Uma petição de uma lauda, né? 5 linhas, lá até fica feia a petição, porque falta espaço, não sei o que e tal. E o condomínio exequente nem leva a matrícula do imóvel. Né? Não pega a certidão da matrícula do imóvel, aí vem, depois de 3 meses, 2 meses, tal, vem aquela decisão. Para apreciação do pedido, apresente certidão atualizada da matrícula do imóvel. Quer dizer, aí gerou mais um prazo, isso, aquilo, já foi 6 meses. O condomínio está lá devendo, tá esperando, tem aquela expectativa de receber. Né? E quando junta, faz uma juntada simples, sem analisar. E existem várias repercussões, né, que você tocou no ponto, por exemplo, da alienação fiduciária, que é relevantíssima, né? Apesar de ainda não ter o julgamento do STJ não teve, da segunda sessão não teve repercussão geral, o que é uma infelicidade, poderia já ter resolvido, pacificado, até a votação foi bem apertada, foi 6-5, né? Então, mas não teve repercussão geral, esse caráter importante, apesar da participação de amicus curiae, apesar do procedimento ser bem amplificado. Né? Então a gente ainda não tem uma pacificação sobre penhora ao próprio imóvel ou só os direitos do devedor fiduciante, o direito real de aquisição. E isso interfere lá na efetividade. Né? Então, o problema, acho que da penhora é um dos obstáculos maiores, não é, na prática? Eu acho que até por isso que eu sugeria a gente falar disso, né? Tem alguns amigos que falam que o assunto de execução já está debatido, já está exaurido, mas alguma. Eu acho que eu tenho que trabalhar com os extremos, né? Quando a gente fala aí pelo menos da psicologia jurídica lá, né, a gente fala do o mínimo e o máximo. Então, qual que é o melhor cenário? A gente efetivamente conseguir penhorar a propriedade, tem alienação não, e levar e vender, a gente sabe da liquidez daquele imóvel, a gente tem muitas vezes até dentro do próprio condomínio para quem apresentar aquilo, colocar lá nos letreiros, mas eu tenho que imaginar uma situação que eu não vou vender. Por inúmeros motivos. A gente falou de débitos, do edital, da insegurança, de um monte de fatores, de uma avaliação errada. E aí, essa é a ideia. Tá, e se eu não conseguir vender aquele imóvel? Como que eu vou efetivamente tentar trazer, não total, parcial, dinheiro para o condomínio? E o que eu tenho escutado também, isso, vamos brincar, até um amigo meu, falou, mas o juiz deu a decisão, o juiz está certo, mas a gente sabe hoje que não é bem assim, e como você falou, o juiz muitas vezes a gente precisa ajudar ele na nossa petição. Ajudar em que sentido? Olha, eu quero penhorar o imóvel porque eu fui lá, bloqueei a conta do seu João, da dona Maria, não tinha nada, eu fiz uma pesquisa junto ao Detran, isso pode ser feito via judicial, Renajude, mas eu posso fazer ir diretamente no cartório, nos poupa-tempos, nos Detran da vida. Eu tenho sistemas hoje, ferramentas pagas no mercado aí,
pesquisa no Google, que você pode fazer a pesquisa, tem alguns juízes que aceitam, tem outros que não, mas em vez de eu chegar já penhorar imóvel, falar, eu já tentei, pela ordem preferencial do CPC, eu estou tentando ir para o imóvel, mas se não der o imóvel, a gente precisa criar algumas alternativas, né? Cansei de abrir inventário, cansei de fazer processos aí de penhora de aluguéis, cansei de fazer a questão de tentar levar isso para cônjuge, e aí tem uma discussão, eu não sei se já debateram duas correntes, né? Uma que ela responde 100%, outra que seria 50%, e tem que ver se aquele débito contribuiu para ela ou não, a jurisprudência ela vai para os dois lados, então tem algumas alternativas que a gente acaba usando, né? Só para fazer um gancho aí de direito condominial, eu já apanhei em assembleia. Né, eu já fui o feliz lá que entrei para a estatística de ter apanhado a assembleia, porque o morador falou que eu acabei com a vida dele, mas assim, a gente fez o nosso trabalho, né, e aí tem vezes que você penhorar os bens da cônjuge, vai gerar uma insatisfação interna naquele grupo familiar, você mexer num processo de inventário, ou abrir, ou ir lá e peticionar, aí você vai gerar algum tipo de situação. Então, a gente tem alternativas na lei, só que o que a gente vê na prática, Jorge? E aí você como leiloeiro percebe lá no dia a dia que você pega o processo, né? As pessoas, elas simplesmente acham que nem você falou, basta o impulso ali, oficial, lá, previsto no CPC, que o processo ele vai encaixar, e não é assim. O advogado ele tem que pensar estrategicamente, pior, melhor cenário, alternativas, ferramentas mudam toda hora, né? As pessoas me ligam lá, quais são as melhores ferramentas? Eu falo, cara, hoje é essa, é igual as inteligências artificiais, amanhã mudou, essa ferramenta tem vezes que me atende e não atende você, ou é melhor numa região X, numa região Y, então a gente tem uma infinidade de situações, uma facilidade tremenda. Antes eu era o estagiário que ia extrair matrícula, andei aqui por alguns cartórios de São Paulo aí, a pé, metrô, ônibus, não conhecia nada de São Paulo, hoje é tudo digital. Né? Então, a gente precisa se atentar. E aí não são raros os processos, você deve ver lá também, que ainda se junta a matrícula física, né? Eu falo, cara, não dá, né? Hoje é muito mais prático, né? Mas assim, a gente precisa pensar em que sentido, né? Essa é a ideia. Se eu não conseguir... O imóvel é o melhor cenário. A gente já debateu isso, tem os núcleos, os cursos de leilões e tal. Mas e se eu não conseguir levar esse imóvel para leilão? Essa era a ideia. Por que eu não vou conseguir? Porque, ele está financiado, ele tem lá um problema de documento, ele vendeu no meio do processo, por abre aspas, uma fraude, uma estratégia, e aí tem as correntes. Que até falam, eu sou obrigado ou não sou obrigado a fazer a sucessão processual? É uma dúvida que eu tenho até do julgamento que vai ser. Eu sou obrigado ou não? Que a gente precisa ver. Estamos defendendo que, teoricamente, sim. Então, assim, tem as vertentes que, eventualmente, se o Zosimar vendeu para você, eu poderia continuar executando do Zosimar. Né? Então, tem alguns pontos que a gente precisa imaginar, acho, para se chegar na efetividade. Porque o que a gente fala, né? Eu comecei, a gente falou no início, que eu advogava para o credor, para o banco. Quando eu saio de lá, a gente passa a advogar para o devedor. Então, óbvio que eu estudar a estratégia do credor é importante, eu estudar a estratégia do devedor é importante, mas a gente está defendendo o nosso peixe. Nada ilícito, nada ilegal, mas a gente estrutura algo, seja pelo credor ou seja pelo devedor, para que aquilo não aconteça. Né? Que o que não é acontecer, que não é bloquear conta, não é bloquear carro, não é perder o imóvel, e ao contrário, reciprocamente. Então, a gente precisa pensar um pouquinho fora da caixa. O judiciário não adianta mais também, só pegando, criar novas ferramentas. Né? Cada hora se cria uma nova ferramenta, não se cria efetivamente para execução, mas se cria, que nem a gente falou no episódio anterior, para o fisco, mas eu uso essa ferramenta a meu favor. Tem muitas aí que eu falo, cara, que legal, né? Tipo, não sei se você sabe, mas o Sniper, hoje você consegue contratar o Sniper. Custa R$10. Você fala, por que eu vou recolher uma guia FDTJ para o juiz fazer no seu valor, mas está mais caro do que eu contratar no particular? E o tempo, né? O tempo que isso daí vai levar. Isso, então eu já faço o Sniper, eu já faço hoje o Renajude, tem muitas ferramentas que a gente faz, né? Pagas, algumas gratuitas, né? Então a gente precisa, que nem você falou, otimizar. O estagiário no escritório hoje, ele agora tem consulta de escrituras também, que isso, eu fiz e aí agora eles criaram, não sei se você viu, uma versão mais básica, porque não é que é caro, tá? Eu não vou falar valor, porque vincula a empresa, mas assim, é um valor X que, ok, o condomínio consegue absorver, mas eles criaram uma versão básica, né? Então tem muita coisa, muita ferramenta,
desconsideração de PJ para cima, inversa, tanana. Então a gente precisa usar, eu penso assim, toda hora a gente está querendo criar uma novidade, mas a gente não faz o arroz com feijão. Eu já tenho uma lâmpada, eu não preciso criar um lustre, a lâmpada está aí, ela já tem a função dela, o que eu consigo extrair dessa lâmpada? Então é uma crítica ou não que eu faço, mas não adianta a gente ficar querendo pedir informações, a gente já tem as ferramentas, acho. As redes sociais, a internet, ela é uma coisa fantástica, né? Eu brinco assim, por que o Jorge está devendo um IPTU lá em Caraguatatuba? Alguma coisa deve ter, né? Não é do nada que vai ter. Será que não compensa eu ir lá no cartório, investigar, pagar por um correspondente, né? A gente não usa mais correspondente, eu uso bastante, né? Então ele vai lá, pesquisa, na dúvida eu vou, porque é diferente, né? O jeito, claro. A experiência. Então eu acho que assim, a gente não tem só, eu acho que assim, o foco não é chegar no imóvel, é dinheiro, mas se não tiver a gente vai chegar no imóvel, beleza. Só que eu tenho que imaginar que esse imóvel possa ter problemas. E eu tô com um processo aqui em São Paulo até, que o juiz não conhecia, que você falou, o concurso de credores. O juiz, e agora, né, o que eu faço, né? E aí a gente tem a regra, né, a gente tem o CPC, que pra mim eu brinco que a parte de execução é só você ler os artigos, ele vai é intuitivo. Né? Não é tão complexo ou tão problemático quanto o processo de conhecimento ou como um JEC. Mas o básico a gente não lê. A gente não lê a parte de execução, a gente esquece da parte de execução e aí geram os problemas aí que você consegue ver. Eu acho que a partir do momento que se chega na penhora, e eu acho que isso é um pensamento que todo advogado, toda advogada que está pelo condomínio tem que ter. Ele tem que responder uma pergunta simples, né? Se não deu nenhuma outra medida anterior e fala, bom, agora eu vou ir atrás do imóvel gerador dos débitos. Se isso daí for a leilão, se do jeito que eu estou pedindo, se o jeito que o juiz definiu for a leilão, eu vou autorizar um cliente meu a arrematar esse bem? Colocar no lugar da pessoa, né? Porque assim... Ou você mesmo, meu dinheiro, eu colocaria meu dinheiro então, lá. Metade do preço. Verdade. E isso eu fiz várias vezes, as perguntas pelas aulas que eu dou por aí. Eu faço essa pergunta. Vocês aceitariam arrematar ou autorizariam o teu cliente a arrematar? Ah, não, por causa disso. Então por que vocês deixaram a penhora ser feita desse jeito? Eu vou até um passo atrás, Jorge. Não sei porque eu digo Jorge. Nós temos... Hoje, eu sempre penso no condomínio adjudicando. Por que não? Né? Tem as dificuldades existe divergência até pela personalidade jurídica do condomínio, se pode ou não. Tem juízes que vão para aquela vertente, bom, mas tem que ter decisão assemblear aprovando. E eu vou te dar uma visão. Se o condomínio pensar em adjudicar, ou qualquer credor, mas o condomínio aqui, a adjudicação é por 100% da avaliação. Sim, então, exato. Em vez de adjudicar, faz a assembleia para participar segundo leilão. Como arrematante. Exato. Busca arrematar. Então, assim, o que eu tenho de experiência prática é pela possibilidade, mas eu já vi juízes não exigindo e outros juízes exigindo deliberação assemblear para isso. Eu me filio uma coisa, óbvio que tem as divergências, mas eu acho que tem outro termo que os jargões populares do interior. Eu acho que a gente tem que fazer parte da solução e não do problema. O juiz tem que entender que o condomínio, quando ele chega nesse ponto de querer adjudicar, ele está resolvendo um problema gigantesco, até porque ele vai ter que, essa cota vai ser paga, não vai ter que ter a manutenção do imóvel, como que ele vai gerir, tem outros impactos nisso, né? Mas eu acho que tem que fazer, eu me filio na parte que poderia sim adjudicar, poderia sim participar de leilões, inclusive só fazendo um gancho para o interior lá, a gente tem lá, o que não existe em São Paulo, um custo de oportunidade. O que eu digo como isso? Eu tenho meu prédio aqui e a casa do lado está sendo vendida. E aí? Será que eu não posso comprar aquela área para fazer uma área de lazer, aumentar meu estacionamento, fazer um estacionamento de moto, melhorar os conflitos daquele condomínio, porque hoje as crianças estão brincando ali no pátio, eu jogo... Então... pensando um pouco fora de São Paulo. Hoje, assim, se esse prédio quiser comprar um imóvel, ele não consegue, porque aqui não vende, atrás é outro prédio. Sim. Então, no interior, a gente tem isso, né? A casa do lado ali, eu quero preservar a minha vista, eu quero fazer uma área verde. Então, eu me filio ao que poderia
Mas, e aí eu só dei um passo atrás para falar assim, o próprio condomínio ele aceitaria pegar aquele, mas a maioria das respostas não, porque ele sabe que tem os débitos lá de IPTU, enfim, outros problemas. Ou até trabalhista, né, que vai receber antes do que os tributários. Exato, tudo, e aí tem até a discussão lá do concurso de credores universal, né, que acho que seria uma solução, sim, não, talvez, as várias especializadas, mas assim, mais uma vez, eu acho que a gente tem que fazer parte da solução e não do problema, de efetivamente tentar resolver aquele débito. Óbvio que a Assembleia, aí vai ter discussão de quórum, se pode, não pode, aí a gente falou no episódio anterior de 1.700 apartamentos, se eu for pensar em quórum em 1.700 unidades, eu tô lascado, né? Se for em 30 já é difícil. Mas eu acho que o principal é a gente entender que não tem só o imóvel. A gente tem dinheiro, a gente tem bens incorpóreos, a gente tem que passar a pensar um pouquinho fora da caixa, inclusive pensando nas medidas atípicas, né? Hoje no condomínio, eu vou ser muito sincero, Jorge, eu nunca vi um condomínio pedir uma medida atípica, assim, de bloqueio de passaporte, CNH, e assim, qual que é o problema que a gente vê na prática, pelo menos eu vejo? O advogado, ele vai lá, ele pede o bloqueio de conta, não consegue, aí ele fala, quero bloquear a CNH, mas peraí, né? Eu tenho que pegar o rol lá do 835, exaurir ele, viu? Ó, excelência, eu pesquisei, o cara ostenta, o cara tem carro, tá em nome de terceiro, não tá, o carro não é o nome, né, é a tradição. Então, a gente tem tantas ferramentas dentro da própria lei que a gente pode usar e a gente acaba não usando, e aí a gente fica lá, ó céus, ó vida, porque não vende, porque a avaliação tá acima, tá abaixo, né? E precisa ser, acho que esse time também, ele precisa ser mais rápido, né? Que é entre a penhora, a avaliação e chegar na mão de vocês lá como leiloeiro, os leilões, as datas, né? As propostas, aí tudo, a realidade do dia a dia. Eu acredito que nesse gancho que você trouxe, parece que é fácil. Eu acho que tem um pouquinho disso. Sim. Execução condominial é fácil. Só cobrança. Ainda mais com a alteração do CPC de 2015 que trouxe, facilitou, que levou para o título executivo, né? Não precisa mais já tinha lá aquela superação até do rito sumário para ação de cobrança de despesas condominiais, porque tinha que ter audiência e não conseguia fazer audiência e tal. Mas hoje está tranquila a questão da execução. Mas é fácil. Não é fácil, não é simples. E a atuação estratégica é muito importante, né? Aliás, eu vou até aproveitar o gancho e vamos abrir para um dos nossos quadros que vai cair muito bem aqui essa análise que você trouxe para a gente fazer. Vamos então para o nosso quadro Vai Dar Registro? Neste momento nós vamos analisar uma situação prática trazida aqui pelo nosso convidado, pelo Dr. Zosimar, que ele evidencia uma questão de levar a registro algo que não deu, qual foi a complexidade, qual foi a solução trazida, tal. E o caso que ele traz é uma arrematação que foi promovida numa execução condominial e que no momento do registro não foi promovida o registro da arrematação porque não havia sido quitado aquele imóvel junto à incorporadora, né? Então eu queria entender melhor esse caso aí com relação à possibilidade de registro, qual foi a solução, a construtora não queria dar o termo de quitação porque já estava quitado, como que foi o caminho aí? Eu acho que essa é um problema que a gente tem, algumas inseguranças, né? Algumas tomadas de decisões como arrematante, como consultivo, né? A pessoa arrematou o imóvel, né? A gente tem o princípio da continuidade registral, ele sabia que existia algo junto à incorporadora, ele fez uma conta lá, ele imaginava que aquele débito estaria quitado, ou seja, não existiria mais dívida, e aí ele foi pedir a carta de quitação junto à incorporadora para poder se baixar a alienação e efetivamente ele conseguir registrar lá a situação dele. Só que na resposta, primeiro ele procurou o condomínio, né, se o condomínio tinha efetivamente algum documento, tem vezes que tem vezes que não tem, e aí a resposta da empresa foi que eles não poderiam fornecer com base na Lei Geral de Proteção de Dados, né. Eu não sei porquê, desde que se aprovou, a gente tem muitas coisas batendo nessa tecla que muitas vezes não é o caso, né, e aí se gera uma notificação, se gera uma insegurança e a pessoa lá, né, ele entrou com uma ação em face da empresa, né, para se obter o efetivo título, na figura de adquirente, né, daquele empreendimento, e aí, através de uma ação cautelar, ele conseguiu o termo,
levou a registro e aí conseguiu resolver o problema dele. E aí tem aquela discussão, né? Ah, eu não estou na posse, eu não estou, os débitos do condomínio, a partir de quando a gente tem alguns problemas, e a gente, como advogado do condomínio, a gente falou, peraí, desde a arrematação para frente, a gente vai passar a exigir isso de você, óbvio que teria alguns riscos, eventualmente, que poderia ser discutido judicialmente, mas ele pagou os débitos lá perante ao condomínio. É interessante observar, nesse caso, Zosimar, que eu tenho uma preocupação muito grande. Eu estava falando isso em off com você antes da gente começar a gravar. Eu, como leiloeiro, eu tenho uma preocupação muito grande com a validade e a efetividade. Sim. Teria que estar no processo, né? Aí é que tá. Eu, antes de fazer o leilão, então eu fui nomeado, eu vou olhar e falar assim, mas espera aí, tem uma dívida com a incorporadora lá, ainda que tenha sido penhorado a propriedade do imóvel, que talvez, por ser débito condominial, tenha se penhorado a propriedade, não os direitos decorrentes daquele compromisso feito com a incorporadora, e tudo bem, porque é um caminho, é até mais adequado esse caminho, né? Eu defendo esse caminho também, mas eu falo, bom, excelência, primeiro, o promitente vendedor, na minha forma de ver, ainda que tenha ou não registrado o compromisso de compra e venda na matrícula, eu entendo que tenha que ser intimado da penhora, lá no 799. E eu quero que ele, quando intimado, eu sugiro, né, eu não peço nada, porque eu sou um auxiliar da justiça, eu falo, excelência, eu sugiro a intimação e que ele traga nos autos informação sobre a existência ou não de débitos. Porque se ele vier nos autos e falar assim, ó, tá aqui, primeiro que é uma ordem judicial, ele foi intimado, né? E ele vai falar assim, olha, não, já está quitado. Então você já teria até uma informação oficial dentro dos autos que poderia ser vista como um termo de quitação para o registro imobiliário, né? E isso, no ponto de vista de efetividade da venda, traria uma disputa até maior entre interessados. Né? Então isso faria com que outras pessoas falem, eu não vou, vai que tem dívida. Não, então eu tenho essa preocupação, quer seja com a alienação fiduciária, quer seja como um compromisso de compra e venda, porque você tem, como você bem observou, a continuidade registral, você precisa ter a observação, várias vezes, sucessivos compromissos de compra e venda, que acontece muito na prática. E aí tem discussão tributária. Também tem questão não só registrária, mas tributária por conta de ganho de capital, ITBI recolhido e tal. Então eu tenho uma preocupação muito grande para deixar redondinho. Mas isso é uma preocupação, e aí eu volto àquele momento da penhora, né? Porque tá lá, a lei tá clara para todos. Então, como você disse, pegando os artigos do CPC sobre execução, você sabe que penhorou, tem que promover intimações. Começo, meio e fim. Né? Depois, o concomitante faz a avaliação. E às vezes até a avaliação pode ter sido até errada, porque avaliou o imóvel quando eram direitos, talvez não nesse caso específico. Sim. Então é importante ter esse nível de detalhamento aí, né? É que eu só vejo um problema, não sei se você já viu alguns processos, que tem vezes que mesmo intimando, mesmo fixando multa diária, dependendo do perfil da empresa, mesmo assim ele não apresenta. Né? Sim, mas o fato dele ser intimado já protegeu a validade. Exato, sim. Aí a efetividade realmente é um risco que ou vai ser insistido para que esse terceiro, e o terceiro tem a obrigação processual de contribuir para a solução da demanda. Então ele não está fazendo um favor, né? E ele pode sofrer consequências pecuniárias, porque não... e até mesmo um crime de desobediência, né, Capobianco? Pode ter aí um crime de desobediência por conta de não cumprimento de decisão judicial. Então isso traz também reflexos importantes. Talvez até antes de realizar o leilão, insistir para deixar muito mais redondinho essa forma de expropriação desse bem. Então, acabou dando registro. Acabou. Que maravilha. Resolveu, o condomínio recebeu... E aí ele teve que abrir, nesse caso específico, concurso de credores lá no processo civil que foi feita a venda. Aquele concurso singular de credores. Exato. É isso aí. Esse foi o nosso quadro Vai Dar Registro? Meu amigo, você vê como são várias nuances e tudo muitas vezes começa com a penhora ou a repercussão dessa penhora. Mas eu queria... Tem um tema muito em voga que eu acho que é importante a gente observar, né? Que é uma rediscussão. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele está revisitando algo que já estava consagrado no tema 886. Né? Então, até para colocar nossa audiência no mesmo pé aqui, o que tratou o tema 886? Existia sempre uma discussão com relação... Bom, tendo em vista que a natureza jurídica dos débitos condominiais é propter rem,
Quando há uma alienação sendo feita desse imóvel sem a regularização documental registral desta venda, o que é muito frequente, né? A gente vive... Aqui é Brasil, né? Então nós temos a maioria esmagadora, a maioria dos imóveis, não esmagadora, mas uma grande parte dos imóveis irregulares sob o ponto de vista registral. Por quê? Porque dá trabalho e custa. Então, muitas vezes firmam aquele contrato de gaveta, tal, e isso gerou uma dificuldade muito grande com relação à legitimidade. Quem que vai ser aquele executado, né, ou até demandado na época do CPC de 73, né, para ação de cobrança? Mas quem vai ser o executado? E aí o STJ acabou firmando um posicionamento de que, olha, peraí, a gente tem que analisar a situação, né? Primeiro, o condomínio, o credor, teve conhecimento ou não deste negócio jurídico? Então esse é um primeiro ponto de partida. Segundo ponto de partida, então conhecimento específico, expresso, ou seja, é inegável que ele teve. Segundo ponto, teve ou não a posse absorvida, recepcionada pelo promitente comprador? Porque se houve esses dois fatores concomitantes, conhecimento inequívoco e posse para o promitente comprador, aí a legitimidade recaiu pelo tema 886 ao próprio promitente comprador. O promitente vendedor é parte ilegítima para figurar no polo passivo dessa ação de execução. Caso contrário, o proprietário tabular vai ter a legitimidade para figurar. Só que esse tema 886 resolveu a legitimidade. Só que trouxe um problema posterior, que é a penhora. Penhora, registro. Porque penhora direitos, se penhora direitos, aliena no leilão direitos. E registra, vai buscar o registro de direitos, e aí vai ter toda a complicação do princípio da continuidade. A arrematação em leilão não é aquisição originária, né, para fins registrais, que é o que a gente tem que sempre observar. Agora, claro que, mas pode ser que penhore-se o próprio imóvel, beleza? Ainda que a parte executada seja o promitente comprador. Só que o STJ começou a ter julgados fugindo propriamente a aplicação desse tema 886. Né? E aí começou-se uma discussão, e agora nós tivemos, e aliás, olha que interessante, Zosimar, a Ad Notari, você bem sabe, a Ad Notari foi convidada pelo STJ, sim, nós recebemos um ofício do STJ para participar como amicus curiae. Estamos trabalhando, né, já aceitamos participar como amicus curiae, agora estamos internamente discutindo essa questão, sobre o quê? Sobre essa revisitação do tema 886. E eu queria te ouvir a esse respeito, meu amigo. Então, parte do que a gente já falou, né, de imaginar como aquilo vai terminar, né? Então, se eu entrar com a ação em face do proprietário registral, estaria fugindo do tema ou não, se eu entrar em face do promitente comprador, tem um pouco de tomada de decisão do jurídico sempre, né, que caminho eu sigo, tem o problema de demorar para entrar com a ação e aí a gente ter o valor da causa elevado, eventualmente ter o risco de ter uma sucumbência, de uma legitimidade passiva, né, então eu brinco assim, que os ditados meus populares, eu saio na rua, tenho o risco de ser atropelado. Então, mesmo por mais que eu olhe a faixa, preste atenção, então isso parte de uma questão. Eu entendo que a gente precisa resolver, fazer parte da solução e não ter essa insegurança jurídica, e aí a tendência hoje é que, pelo menos na minha opinião, é seguir o proprietário registral, né, para que se efetivamente leve esse imóvel a leilão, efetivamente, e consiga satisfazer lá o crédito propriamente dito. Tem lá hoje já um julgado, não sei se você chegou a ver, que estão se discutindo, que já é algo meio que foi julgado esqueci os três lá do STJ, e foi unânime. Você chegou a ver esse julgado? Sim, não sei. sim. Que pelo menos o que tem se falado aí nos debates. Até a relatoria da ministra Maria Isabel Galotti, se Ela eu não me engano é esse daqui, exato. é o recurso especial número 1.910.280, origem do Paraná. Salvo engano, saiu agora em abril. Ele foi julgado dia 3 de abril e Isso. saiu dia 24 de abril esse julgado. Perfeito. E é justamente por esse julgado que a gente vai ter essa revisitação do tema 886, e esse próprio julgado já traz o caminho, Exato. né?
Com relação, Ele é curto até, 19? Sim, né? E assim, mas ele é profundo. Sim. E eu acho que o interessante dele é que ele evidencia a questão da teoria da dualidade do vínculo obrigacional. Sim. Né? A obrigação, ela tem uma dualidade que está relacionada ao débito, que é inegavelmente daquele que está exercendo a posse, que é do promitente comprador, mas você tem o que? Além do débito, você tem a responsabilidade, que recai, por ser uma obrigação própria ter rem, no proprietário tabular. Né? E justamente por isso, esse julgado traz a legitimidade concorrente para tanto o proprietário tabular como para o promitente comprador. Eu vou fazer um gancho para o tributário, e não viajando, mas fugindo, eu faço uma analogia, tá? Mas o paralelo é importantíssimo. É que na verdade assim, a gente até discutiu, eu participei de alguns eventos lá da discussão sobre o tema, depois eu não consegui acompanhar, mas vou dar um exemplo só, eu não sei se é muita loucura. Se fala de tributação de grandes fortunas, olha que loucura. Só que a gente já chegou a olhar nos países que isso existe, se dá certo, se dá errado, e aí a minha resposta é, não dá certo. Eu tenho uma dificuldade, eu li um pouco sobre a questão da dualidade, Jorge, e eu fiquei um pouco com medo. Porque, pelo menos do que eu li das matérias, é que nos países europeus que existe essa questão, tem alguns problemas. Então, eu não sei quem é o Zosimar na fila do pão, até que ponto isso no Brasil ele resolveria o problema, né? Então eu só vou fazer esse gancho no direito tributário, porque toda vez que se fala em tributação, mas tem que tributar grandes fortunas. E aí só para fazer um pouquinho de história também, não sei se você sabe, acho que salvo engano na Inglaterra, se tributava de acordo com as janelas que tinham nas propriedades. E aí o que as pessoas começaram a fazer? Quanto mais janela, teoricamente você era mais rico, teoricamente você tinha mais quartos, né? Exato. E aí, o que o pessoal começou a fazer? Tem uma única janela ou não tem janelas. Então, tem história aí, né? Então, eu acho que a sociedade, ela vai se adaptando, ela vai tentando buscar alternativas, mas eu acho que, assim, a gente precisa, que nem você falou, a gente precisa vender, a gente precisa resolver. Então, se hoje, com relação ao promitente comprador, com compromisso de compra e venda, tá dando problema, a gente precisa dar um passo para trás, louvável o posicionamento do STJ, e da gente ver o que a gente precisa adequar para se resolver. Porque... Mas será que com isso, meu amigo, desculpa te interromper, mas já te interrompendo, será que com isso, porque assim, o problema não está na execução condominial. O problema está na venda que foi feita, que não foi regularizada. Sim. Então assim, e a gente sabe que o promitente vendedor, o proprietário tabular que vendeu o imóvel, ele pode exigir do promitente comprador que regularize, inclusive até indo, na pior das situações, para o judiciário, né, para obrigar aqui a aceitação da escritura, para regularizar aquela propriedade. Quer dizer, então, o que acontece muitas vezes na realidade, né, na vida prática, o proprietário tabular vendeu, então eu vendo o meu imóvel para você, Zosimar, e assim, tchau. Ah, mas regularizou tudo tal. Eu nem coloquei no meu contrato, e eu poderia ter colocado isso no nosso contrato. Contratos extensos, né? Contrato falou assim, olha, o promitente comprador, no prazo de 60 dias, apresentará ao vendedor a certidão atualizada da matrícula do imóvel com o registro da alienação. Sob pena de multa diária, sob pena de... Né? Só que a gente não se preocupa com isso. Aí você, muitas vezes, na posição de prometente comprador, vai ficar confortável em falar o seguinte, depois eu regularizo. Até não começar a dar problema lá atrás, né? E assim, isso é um efeito de o custo que envolve a regularização, e isso é inegável, a gente tem o ITBI, custos de registro, a própria escritura, quer dizer, é custoso, né? Não tô ignorando esse fato. Só que a segurança jurídica, e até quando a gente pensa do princípio da concentração dos atos da matrícula do imóvel, para falar o seguinte, a gente não precisa ver mais nada, só a matrícula, né? Faz com que o próprio comprador está descoberto, porque se eu, no nosso exemplo aqui, tenho um débito, pode ser que um credor numa execução venha penhorar esse imóvel, e aí você vai ter que embargar de terceiro, e talvez quando você vai embargar de terceiro é só quando foram fazer a avaliação do imóvel, lá bateu na porta ou o oficial de justiça, ou eventualmente um perito avaliador, fala assim, vim avaliar aqui, tô com um mandado aqui, não sei o quê. Aí você vai falar, peraí, o imóvel é meu, eu comprei há anos e anos. Então, a gente tem um problema na origem.
E aqui acho que o STJ ele está encontrando um caminho, e esse julgado, eu acho que até a tendência é que ele prevaleça Exato. na revisão da tese 886, no seguinte sentido, olha, se o promitente comprador, e aí como é legitimidade concorrente, o condomínio fica mais tranquilo sob o ponto de vista de uma sucumbência. Sim. Né? Então você vai poder demandar ou o proprietário tabular ou o promitente comprador. De qualquer jeito, um ou outro, se você escolhe um, você vai ter que intimar da penhora o outro e vice-versa. Né? Naturalmente, lá pelo 799. Só que aí você chega lá no momento da penhora, o juiz fala assim, olha, o promitente, o proprietário tabular é o executado? Penhora o próprio imóvel, direto. Né? E até é estendido para outros patrimônios dele, não só ao próprio imóvel. Agora, o proprietário tabular não participou do polo passivo da execução, penhora-se o imóvel, o imóvel vai ser ainda a garantia, mas ali a responsabilidade desse promitente vendedor, né, do proprietário tabular, é só sobre o imóvel. Então eu acho que acaba por um remendo. E eu concordo com você que existem outros riscos envolvidos, mas eu acho que é uma solução dada, fundamentada, numa teoria que eu entendo que seja adequada, para solucionar o problema do condomínio, porque penhorar direitos vai tornar muito mais difícil essa venda. Exato. Muito mais difícil. Né? Porque você vincula o arrematante, você subroga o arrematante na posição contratual. Ao passo que quando você vende o objeto do leilão é o próprio imóvel, não importa até se está pago ou não aquele compromisso particular. Por quê? Porque é o imóvel que está sendo adquirido. Então isso gera uma efetividade gigantesca. E eu acho que o principal disso, eu não sei se já tinha sido trazido esse julgado pela Adnotari, é que para a gente tomar a decisão, né, que a gente fala, ó, como que eu vou, a gente precisa pensar em face de quem, como vai se alterar, que é a que a gente falou até dos pedidos subsidiários lá no episódio anterior, mas acho que essa é a tendência, né, hoje tá todo mundo, pelo menos do que a gente tem visto, pelo menos eu, indo por esse caminho desse julgado aí que eu conheci ele recentemente. Acho que é importante. Sim, não, com certeza. Não, com certeza. Ó, vamos pegar e vamos fazer um gancho aqui, porque a gente tem um outro quadro que a gente precisa falar aqui, que você trouxe aqui uma historinha legal, que é o Causos do Mundo Notarial e Registral. Neste quadro, o nosso convidado, Zosimar, o pai da Zoe, vai trazer aqui para nós uma situação que é interessantíssima. Que tem até a ver com o que a gente estava falando aqui, né? Chegou lá, tentativa de conciliação numa execução condominial, porque ó, não é porque não tem no rito da execução a possibilidade de ter uma audiência de conciliação, que o juiz não pode até designá-la, ou até ir para o setor de conciliação tal. Não é tão comum de acontecer, mas pode até porque muitas vezes o juiz fala, ó, o acordo vocês podem fazer a qualquer momento, exato, nem traz isso daqui para mim, né? Só que foi evidenciado que nesta audiência o imóvel tinha sido vendido verbalmente. Né? O que aconteceu aí? Na verdade, eu brinco que toda a informação que a gente recebe como condomínio, que a gente pegou no início, ela é importante para a gente entender. Peraí, né? Estou falando de banana, mas estamos falando de maçã. Né? Então, a gente se utilizou muito, se utiliza muito no passado, tá? Hoje não mais, do Sejusc, né? A gente achava que isso era importante, um timbrado do judiciário, para se trazer essa pessoa para poder regularizar. Então, nessa negociação, lá, o advogado do escritório falou, peraí, doutor, a pessoa falou que ele já não é mais proprietário há muito tempo, né? Óbvio que teve uma falha, né? Que nem a gente falou, ó, na cobrança não pegou, o condomínio não passou essa informação, e aí chega lá, o cara foi citado para uma audiência dessa de conciliação, o cara falou, eu não sou proprietário do imóvel, ele foi vendido há muito tempo, né? Não tem nada a ver comigo, e vocês estão me atrasando minha vida, me trazendo para cá. E aí o advogado entrou em choque, né? Peraí, né? Um valor significativo, um processo já num estágio avançado, será que a gente entrou com a ação em face da pessoa errada? E aí a gente foi procurar lá, saber quem que era lá, vamos assim denominá-lo, o seu João, e a gente descobriu que houve uma falha, né? O condomínio, e aí entra nessa questão, o condomínio foi notificado, ele tomou a ciência inequívoca, e o problema disso é os procedimentos internos, o cara chega lá, entrega na administração e vai embora. Protocolou, não protocolou, um e-mail basta, não basta, o WhatsApp, que é uma ferramenta, e aí a gente descobriu que já tinha sido vendido há muito tempo. E aí qual que foi a estratégia do jurídico, né? Eu brinco assim, peraí, então a gente tem que dar um passo para trás, vamos lá conversar, vamos flexibilizar sem tirar encargos, mas vamos parcelar de uma forma que se adeque, e aí a gente fez
a associação processual corrigiu isso no processo e aí ele acabou pagando o acordo lá em 10 parcelas. Sim. Porque aí você, com o acordo, você estanca qualquer discussão Isso. com relação à legitimidade, Isso. com relação até eventual prescrição Sim, que possa perfeitamente. vir a ser Discutir. levantada depois. Mas isso eu acho que o principal, eu sempre falo que, eu dou esse exemplo também das minhas frases, que é a esteira de Ford, né? A pessoa que está apertando o parafuso aqui, ela não está enxergando o final e, de certa forma, a gente precisa conversar. Pô, uma informação relevante, eu preciso passar. Isso a gente pode passar por internamente, no WhatsApp ou no sistema, mas as informações que são pinçadas e pegas lá durante o processo de cobrança, elas são importantes. Com certeza, muito bom. Bom, então esse foi o nosso quadro Causos do Mundo Notarial e Registral. Maravilha, Zosimar. E ó, a gente o nosso tempo já está estourado. Porque é muito legal conversar e assim, execução condominial, penhora, reflexos, efetividade, validade da execução, são questões que, olha, a gente poderia ficar aqui falando 10 horas seguidas e ainda não teria o conteúdo todo terminado, né? Mas para fechar, eu queria, com base na tua experiência, e até pegando o gancho do que você falou agora há pouco, né? Quais medidas práticas o síndico, a administradora de condomínio pode ter para evitar problemas depois numa execução, ou até numa cobrança extrajudicial, ou numa execução condominial, para evitar gerar prejuízos para o condomínio, ou seja, proteger a massa condominial? A gente tem inúmeros nomes, né? Acho que primeiro uma gestão ativa, né? De saber o procedimento interno do condomínio, a administração interna, o síndico e todas as demais pessoas que trabalham. A gente fala de uma cobrança ativa, né? Não passiva, esperar, ou seja, cobrar efetivamente aquele morador. E aí a gente fazer o dia a dia do condomínio ali, né? Fazer efetivamente que uma das funções dele prevista no Código Civil é cobrar os inadimplentes. Então a gente precisa pegar aquela disposição e efetivar ela na outra ponta. Então eu acho que falta isso no mercado, sabe? A gente, quando vem para o jurídico, vem sempre aquela questão, mas a administradora não me alertou, não me cobrou, e-mail, WhatsApp, eu brinco até sinal de fumaça, se precisar mandar, a gente vai ter que mandar, mas para que se efetivamente chegue naquela pessoa, no responsável, entenda o negócio em si e resolva o problema, né? Acho que basicamente fazer o básico, fazer o que está previsto no Código Civil, fazer o que tem que ser feito e ser ativo, né? Não basta simplesmente ficar esperando. Maravilha. Bom, Zosimar, antes de te agradecer, passar suas considerações finais, você não vai escapar de novo, porque a gente ainda tem algumas perguntas rápidas para fazer para você, aquele pinga-fogo, que agora tem nome. Sim, é um quadro que já tem há quantos episódios? Já tem alguns. Com o nome é o 4º episódio, né? Mas já tem em outros tempos tal, que é o novo episódio do Adnoquer. Eu tô errando de novo. O nome é novo e eu, no meu inglês aqui, Adnoesc. Agora ficou melhor, né? Opa, então, nesse Adnoesc, nós fazemos perguntas rápidas pro pai da Zoe. Agora saiu o doutor Zosimar e entrou o pai da Zoe aqui. Aliás, é um pai babão né? A paternidade recente, 9 meses. 9. Como tá sendo essa experiência, cara? Cara, muda a vida, né? Muda os pensamentos. Até ontem, de vir para São Paulo, de ficar no hotel, você já fala, putz, queria estar lá. É uma virada de chave surreal. Não imaginava isso. Verdade, a paternidade é uma maravilha, tudo. E espera crescer, né? A princesa Sofia, eu que acompanho, a minha não é mais, ela não gosta nem mais que chame de princesa. Ela já tá com 13 aninhos já, uma pré-adolescente. Sofia, Igor Sagapopoli aqui, aproveitando aqui. Depois eu vou fazer um corte para mandar para ela, moral, né? Moral. Mas que bom, cara, a paternidade é tudo de bom, né? E justamente com isso, aliás, no episódio anterior, aliás, se você não viu o episódio anterior, depois que terminar esse, vai lá e absorve todo o conhecimento do Zosimar na área tributária, que é incrível para condomínio, né? Síndico e tal. Bom, mas a gente falou sobre a tua evolução, você falando para o Zosimar lá da graduação, tal, o quanto você já conquistou até agora, mas eu queria fazer com que você fizesse uma reflexão para o futuro, né? Onde estará o Zosimar, o pai da Zoe, daqui a 5 anos?
A gente sempre tem aquele sonho de morar no litoral, né? Meus pais moraram por muito tempo lá em Ubatuba, até lá próximo de Caraguá. Aí tem aquele pezinho na areia, né? A caipirinha. Né? Tem muitos condomínios, muitos empreendimentos sendo lançados lá. A gente sabe também das dificuldades, né, da Zoe, até já tendo seus relacionamentos na escola. Mas a ideia é, quem sabe, um dia, né, mudar para lá, pezinho na areia, trabalhar lá nos condomínios, nos empreendimentos. Acho que esse é um objetivo que a gente tem, né? Vamos ver se dá para concretizar ou não. Ou se não, a gente está lá no interior hoje. É muito gostoso. Que já é uma qualidade de vida diferente, né? Sim, mas aquela ilusão, Jorge, que a gente fala assim, corrido. Eu acho que no interior, a correria é a mesma, né? A gente se adapta, alguma coisa ou outra, um trânsito ou outro, mas a correria, essa ilusão que eu tinha, vou voltar para o interior e vou ser mais tranquilo, eu acho que eu corro mais lá do que eu corri aqui em São Paulo. Mas, assim, é diferente, né? Mas, assim, você tem a criminalidade, tudo isso vem da mesma forma que aqui, né? Pacote completo. Não tem pra onde correr, ela está em todos os lugares e em todos os momentos. Maravilha. O que eu sinto falta, só para fazer, academia 24 horas não tem, que eu vi que você treinou ontem à noite, não tem farmácia 24 horas, a gente sofre com algumas coisas, né? Mas aí já é a loucura de São Paulo também, né? Verdade. Bom, e assim, aproveitando o gancho do pai da Zoe, o que te motiva todos os dias? Eu acho que a vida são desafios, né? A gente enfrenta alguns mais novos, outros agora, outros a gente vai enfrentar no futuro. Então, é acordar, é lutar, é trabalhar, né? A gente não dá pra ficar de chinelo em casa também, que a gente não consegue, né? A gente é muito ativo. Então, acho que é o nosso dia a dia, é viver, né? Aproveitar a vida, né? Curtir com a família, com os amigos, acho que é isso. Que bom. Isso daí é tudo de bom. E, assim, eu acho que eu tô tendo um privilégio aqui, esse é o 51º episódio, né, de entrevistar pessoas com conhecimento jurídico incrível, né, que estão posicionando em lugares muito interessantes na parte jurídica, que são pessoas incríveis como você, né, não conhecia tanto pessoalmente você, mas já tenho uma admiração pela pessoa que você é, pelo conhecimento, pela sua trilha, né, por tudo que você conquistou e ainda o que vai conquistar ainda, você ainda é jovem, né, então tem muito que conquistar, tudo, e por isso eu queria te fazer e acho que muita gente que está vendo a gente, né, ou só ouvindo ou vendo no Adinocast, acaba se espelhando no que a gente faz, no que você proporciona. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para eles o que diferencia na tua área, né, mais especificamente, não só na tributária, como você falou, você está mais deslocado para a área condominial, o que diferencia um bom profissional na sua área e o que você pode fazer com que as pessoas que queiram realmente trilhar caminhos bem proveitosos possam seguir? Eu acho que é um jargão popular aí, mas eu acho que é o estudo, Jorge, né? Eu nunca parei de estudar, né? Desde o ensino médio, a gente vai engatilhando, a gente falou isso anteriormente, né? De sair da graduação, fazer uma pós, hoje as oportunidades aí. Então, é o estudo, acho que é o dia a dia, seja no curso de extensão, seja numa pós-graduação, no mestrado, no doutorado, assim sucessivamente. Tem o viés teórico, tem o viés prático, mas a gente até se cobra e fala até que ponto vale a pena, né? Porque eu sei o dia a dia de vocês, a gente acompanha de outros carnavais, mas eu acho que o estudo, né? Óbvio que tem coisas que você vai encurtando, você vai diminuindo, mas não dá para parar de estudar. Na nossa área, no direito, nas mudanças, nos temas, posicionamento, a doutrina que está lá já não funciona mais, não serve mais. Eu acho que é a educação do modo geral, né? Seja ela na nossa área, no livro de poesias e assim sucessivamente. Né? Preparação. Preparação para o que vier, as oportunidades que vão aparecer. Acho que isso é importante. Josimar, queria te agradecer muito. Você veio do interior, aqui passou a noite para poder gravar conosco aqui. Espero que tenha valido a pena, que você tenha gostado, porque do meu ponto de vista, você foi incrível aqui, um conhecimento, discussões interessantes. Obrigado mesmo pela tua disponibilidade, pelo teu conhecimento, pela tua contribuição. E deixa aí a sua palavra final, por favor. Eu que agradeço. Eu falo que é importante hoje estar na Adnotária, né? A gente não consegue participar de todos os eventos, dos congressos. Muitas coisas não são vinculadas só à Adnotária propriamente dita, né? Tá aberta ao público. A gente até falou disso, né? Que é uma das coisas que eu sinto falta de estar no interior e não poder participar efetivamente tanto. Mas eu acho que é isso, né? É uma família,
ela cresce, ela se consolida e a gente se encontra em determinados eventos, né? E fico muito feliz ao encontrar algum de vocês, que tem vezes que a gente só conhece pelo nome. Você e o Panambi eu conheço de outros carnavais do Legale, mas muitos dos nossos associados a gente vai se encontrando aí, como a gente vai se encontrar daqui a alguns dias lá em Santana do Parnaíba. Então é um prazer. Ah, que bom, cara, fico muito feliz, obrigado mesmo. Agradecer também o Capobianco, que tá sempre aqui, o cara é o mestre. Eu chamei de Panabianco, é a academia que eu treino. Olha lá, aí grande Capobianco, obrigado, meu amigo, pela força de sempre, Aliás, ó, aqui o estúdio tá aberto, né, meu amigo? Quem quiser utilizar desse estúdio maravilhoso da Top Media, pode vir aqui, porque, olha, tem até cafezinho gostoso. Pão de queijo. Tá? Hoje teve até pão de queijo, tudo. Mas quero agradecer muito, obrigado pela força de sempre, nesses 51 episódios aí que estamos completando hoje. E fazer aquele convite para você. Primeiro que eu quero que você veja tudo, né? Porque, como o Zosimar falou, alguns conteúdos são exclusivos para associados, mas o Adinocast é para todo mundo, tá aí para você, conhecimento aberto. E só para você ter uma pequena amostra do que você pode ter como associada, como associado da Adinotari, que é incrível. A anuidade é muito barata mesmo, pelo que você tem de resultado, pelo que você tem de conteúdo, núcleos temáticos, que discutem temas variados, com profundidade, né? Praticamente todo dia tem uma reunião de algum núcleo que vai tratar de temas específicos, algumas reuniões são fechadas só para associados, com conhecimento imersivo gigantesco. Você tem também desconto em cursos que você pode fazer pela Adinotari. Vem muito curso por aí. O segundo semestre vai estar recheado de cursos, oportunidades para você a trabalhar de forma mais assertiva na sua advocacia. O grupo de WhatsApp, que grupo é aquele? É uma família, o pessoal conversa, só não tem o bom dia. Não, isso daí não tem. Mas tem o quê? Perguntas, respostas, auxílio, todo mundo se dedicando, contribuindo para o sucesso um do outro. É assim, ninguém solta a mão na Adinotari, tá todo mundo junto e misturado. Então eu quero fazer esse convite para você. Entra lá em www.adnotari.org.br e faça já a sua inscrição. A sua associação é baratinho e vem para a família Adinotari. E também assista aos nossos conteúdos aqui no YouTube e, é claro, lá no Instagram da Adinotari, @Adinotari. Toda terça-feira, 8h30 da manhã, tem o Papo Acadêmico com o grande, com o inigualável Marcos Vinícius Kikunaga. Então, conteúdo para todo mundo, para fazer com que a sua advocacia seja mais assertiva, com conhecimento teórico, conhecimento prático. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço!